Bíblia em Salmos de número 145. Hoje, muitos irmãos ainda se encontram enfermos, alguns já se recuperando, como a nossa irmã Luzimar, graças a Deus. Outros estão ainda se recuperando da chikungunya, zika. São anos aí que estão pegando muita gente assim de surpresa. Também não esqueçamos de orar pelos jovens que estão no EJC, alguns trabalhando, outros participando, sendo ministrados ali. Hoje, esse final de semana, quem ficou responsável, a Igreja Quadrangular. Oremos também, meus amados irmãos, por eles, para que a misericórdia do Senhor permaneça sobre cada vida. E eu quero aqui, meus irmãos, antes de nós lermos, pedir que oremos também pela Assembleia de Deus, pela Igreja Assembleia de Deus. A gente sabe do que ocorreu, mas eu lamento muito, porque isso, meus irmãos, não é motivo da gente fazer chacota, nem brincar, nem apontar, é motivo da gente orar, porque todos nós somos sujeitos a todo e qualquer tipo de situação. Então, peço aos irmãos que orem pelas Assembleias de Deus, orem pelo pastor que estará assumindo, orem pela vida do pastor Daniel, que Deus tenha misericórdia da vida dele, e orem também por aqueles irmãos que, em detrimento a essas situações, talvez desejem não mais congregar na Assembleia de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de todas essas pessoas. Então, esse é o meu pedido aos amados irmãos, para que a sua forte e poderosa mão seja estendida por nós e por eles também. Também, meus irmãos, eu peço oração pela FAD. Eu creio que a partir de julho, CADEESAS, nós teremos nós vamos conversar com a diretoria eclesiástica, mas eu sei que isso não vai ser problema para a igreja. Nós vamos adotar aquelas crianças em oração. São 120 crianças vivendo em um risco, meus irmãos, moral, físico, espiritual, e creio que a partir da próxima ceia nós estaremos falando com mais detalhes. Nós vamos pastorear 120 crianças a partir da FAD, e os irmãos vão ver como é importante. E o nosso desejo é que cada irmão aqui, cada família adote em oração, não é financeiramente não, em oração, cada uma das crianças. São 120 crianças, um risco, meus irmãos, estivemos ali conversando, e eu disse, por que a igreja não pode abraçar? Nós vamos abraçar essas crianças, e nós vamos abençoá-las, em nome de Senhor Jesus Cristo. Salmos de número 145. Essa semana, meus amados, diante das adversidades que temos enfrentado, eu fiquei pensando, meu Deus, quantas razões nós temos para lamentar muitos fatos. E eu fiquei pensando, repensando, analisando, orando, rogando, clamando, intercedendo. Mas eu parei por um momento, meus irmãos, ao ler esse texto de 145 de Salmos, e eu fiquei meditando que a verdade é que, dentre todas essas ocasiões, dentre todas essas adversidades, Deus está nos proporcionando, mediante a tudo isso, esse desafio que Salmo 145 nos traz, que diz o seguinte, verso 1: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos, olha o desafio, isso é um desafio para a igreja, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é o que, meus irmãos? Insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei, outro desafio, no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos, tremendos, e contarei a tua grandeza.
divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Outro desafio: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, graças a Deus, e grande em clemência, louvado seja o nome do Senhor por isso. O Senhor é o que, meus irmãos? Bom, para uma só pessoa, para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do rei do teu reino, e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos, e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém, olha que coisa maravilhosa, os que vacilam. Isso vem dele, meus irmãos, só ele quem pode fazer isso, sustentar quem vacila, e apruma, não os que estão de pé, mas aqueles que estão o quê? Prostrados. Você pode dar uma glória a Deus? Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfaz de benevolência a todo o vivente. Quem é vivente dá glória a Deus. Ele abre, ele faz prosperar, satisfaz, aleluia. Verso 17: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira, é um desafio que ele coloca no último verso do seu salmo, Davi dizendo: profira a minha boca, o que? Murmurações, reclamações, louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Ao Senhor, do começo ao fim desses salmos, meus irmãos, Davi, ele faz uma canção, não a qualquer pessoa, na verdade é um louvor muito bem dirigido, em que não há pausa aqui de gratidão. Nós vamos perceber que em todo esse salmo, ele revela ao coração dos homens atributos maravilhosos de Deus. Ele identifica quem é Deus para ele, identifica quem e como essa pessoa opera as obras na vida dele. Esse é Davi falando. Ele cita aqui, meus irmãos, nesses salmos, diversos feitos do Deus que é maravilhoso, é bondoso, compassivo, e ele mostra aqui nesses salmos motivos suficientes para que possamos adorá-lo de forma eterna. Interessante que Davi, ele está iniciando a sua mensagem, verso de número 1, você está aí, afirmando a posição de Deus diante do universo. Ele fala que exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Ele não apenas coloca que Deus é um criador, sustentador, mas ele chama agora Deus em uma particularidade ainda mais profunda, dizendo:
não apenas eu reconheço a sua posição de Deus, não apenas eu reconheço que tu és exaltado, mas eu reconheço que tu dominas, não apenas na criação, mas tu dominas sobre mim. Porque quando as pessoas chamavam os homens, os seus reis, suas rainhas, a demonstração, meus irmãos, dessa nomenclatura de mostrar que é rei e também que é rainha, no caso para as mulheres, as pessoas demonstravam que aquele homem exercia não apenas autoridade, mas exercia também domínio sobre as questões morais e até mesmo, meus irmãos, interferiam nas questões espirituais. E aqui Davi, ele posiciona Deus não como aquele que nós contemplamos, mas como aquele que domina sobre nós. É por isso que ele diz que essa exaltação não será apenas a um Criador, a um eterno, que sempre será, mas essa exaltação é sobre aquele, falando daquele, que domina sobre a sua própria vida. Seria como Paulo mencionando a igreja de Gálatas, dizendo: já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem penso, já não sou eu quem falo, já não sou eu quem decido. Agora quem fala por mim, quem decide por mim, quem pensa por mim, quem faz por mim, agora é Cristo. Mas Davi menciona esse Deus que tudo nele opera, efetua e exercita, como sempre usa a palavra aqui o nosso pastor Moisés, a sua soberania. O salmista, meus irmãos, ele está bendizendo e louvando o nome, não de uma forma assim, sabe, esporádica. No verso de número 2, o que ele diz? Esse Deus que eu exalto, que não apenas o digo, que Ele, em seus atributos, é Deus, é Criador, é Senhor, mas como Rei soberano domina sobre mim, a esse Senhor Deus, verso 2, eu não louvo de uma forma e de outra em dias separados, eu não faço distinção entre domingo, entre segunda ou terça, eu não faço distinção de momento. Ele não está aqui, meus irmãos, especificando qual é o dia para adorar esse Deus, que além de Senhor, domina sobre ele. Ele está dizendo que todos os dias, verso 2, são todos os dias, quando ele se deita e se levanta, ele vai bendizer, ele vai louvar, não apenas aquele que realmente reconhecemos, mas aquele que domina sobre nós. E isso Davi, ele está revelando no seu coração, de que de fato Deus deve ser adorado todos os dias. Agora eu quero chamar a atenção para algo importante. Quando o salmista fala que todos os dias Deus está sendo bendito, louvado, ele, meus irmãos, está fechando as portas da murmuração. Ele está aqui fechando as portas de toda e qualquer atitude que não adora o Senhor. Aqui é um desafio para nós como igreja, neste século, o desafio de adorarmos o Senhor em todo momento. Não estou desprezando aqui, meus irmãos, a nossa falha como ser humano, eu não estou desprezando aqui a nossa limitação como ser humano, e muito menos estou aqui dizendo que não exista mais em nós erros ou falhas, mas Davi, ele está aqui nos ensinando que quando reconhecemos que Deus é soberano, é Senhor e domina sobre nós, quando há esse reconhecimento dessa pessoa trina, divina, poderosa, imutável, de um Deus, de uma pessoa que não se arrepende, não falha, ele está dizendo que não há espaço nos dias que se sucedem aos domingos,
as segundas, as terças, ou seja, todos os dias, 365 dias do ano, ou no ano bissexto, 366, não há espaço para murmuração. Por isso que ele diz, são todos os dias, devo bendizer, e bendirei o nome, louvarei aquele que é Senhor e Rei sobre a minha vida. Ele enfatiza isso de forma tão tremenda, que não apenas atribui a Deus Criador, a um Deus Senhor, mas ele está dizendo que, independente do caráter do problema, independente da situação ou adversidade, independente das condições, das circunstâncias do dia ou durante o dia, os desafios que nos colocam todos os dias para murmurarmos, reclamarmos sobre aquilo que temos ou possuímos. Mas aqui, meus irmãos, ele está dizendo que adorar o Senhor todos os dias é o reconhecimento de que Ele de fato é o meu Deus e o meu Criador, e devo sim respondê-lo com adoração, louvor e bendição. É uma resposta, ao ponto de ele relatar no verso de número 3, que ele é tão tremendo, que ele diz que grande é o Senhor, ele de fato é digno de louvor. Meus irmãos, nós sabemos que louvor é elogio, e muitas vezes nós elogiamos alguém quando ele fala, exerce, ou provoca alguma reação boa dentro de nós. É como estivéssemos num aniversário e de repente a alegria do aniversariante nos contagia e nós elogiamos o aniversariante. Numa festa de casamento, quando estamos ali nos alegrando com aqueles que estão casando, o casal ali, e de repente nós em um momento falamos, olha, quão bom é ver vocês dois juntos, vocês realmente é um para o outro, e começamos a elogiar o casal. Mas ele está dizendo aqui, que esse elogio a Deus, esse louvor a Deus, é um louvor que não é digno, porque ele faz em algumas circunstâncias o que não nos apraz. Observe que no verso 2 ele diz que são todos os dias que devemos bendizer o Senhor. No verso de número 3 fala que esses todos os dias, verso 2, que bendizemos o Senhor. No verso 3 fala que o louvor que damos a Ele é totalmente digno. Não é fruto porque recebemos uma bênção, não é fruto porque fomos de uma certa forma agraciados, mas é justamente porque Ele é digno, porque nele podemos louvar, podemos agradecer, podemos exaltar, e não vamos achar falha nele. Por isso que ele é digno, porque não existe falha no que ele faz, e isso o torna digno de toda exaltação, de toda expressão, de todo louvor, de toda ação de graça, porque de fato ele é digno. E como podemos mensurar isso? A sua grandeza é insondável, não tem como sondar, não tem como limitá-la. Essa dignidade de louvor ao Senhor mostra que a sua grandeza não pode ser mensurada. Jó disse que Deus é maravilhoso demais para que possa ser entendido. E a verdade é essa. Eu, meus irmãos, quando eu olho para a nossa vida eterna, não a nossa vida humana, mas nossa vida eterna, e fico às vezes imaginando, quando vamos conhecer a Deus de fato em sua essência? A verdade é que a eternidade ainda será insuficiente para conhecermos um Deus que é insondável. Mesmo que recebamos um corpo glorificado, e neste corpo glorificado que justamente o Senhor Jesus Cristo, ao voltar e nos buscar, fará com que os mortos em Cristo, ressurretos, e os vivos que serão arrebatados juntamente com eles, nós,
mesmo nesse corpo de glória, na presença da face do Deus Trino, poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, recebendo a eternidade, aí, de fato, a imortalidade dessa forma física, porque a nossa alma já é imortal. Mesmo assim, meus irmãos, volto a dizer, Deus ainda será insondável, imensurável. Não haverá como realmente dizermos, o limite de Deus é aqui. É isso que o salmista está dizendo. A dignidade do louvor a Deus, ela é uma coisa perpétua, ela se perdura em toda a eternidade. E aqui, meus irmãos, eu quero falar algo, não está escrito na Bíblia, mas só para os irmãos entenderem. Mesmo que haja estágios eternos, nesses estágios eternos, estou dizendo eu, ainda será insuficiente para qualquer ser humano conhecer o grande poder de Deus. E é por isso que ele está dizendo aqui, verso de número 4, a verdade é que necessita de uma geração, louvará, e a outra as tuas obras. O que ele coloca aqui, humanamente falando? Deus, ele não está limitado nas épocas humanas, ele não está limitado nos anos humanos. Ele está dizendo aqui que a limitação da grandeza de Deus está muito mais além do que o limite em que cada um de nós, um dia, se assim for da vontade dele, experimentaremos a morte física. Os meus filhos contemplarão, os filhos dos meus filhos contemplarão, e os filhos dos filhos dos meus filhos continuarão contemplando. Isso mostra que o nosso Deus, de eternidade a eternidade, Ele continua sendo o Senhor, e continua sendo o mesmo Deus, e operando as mais ricas e poderosas maravilhas, e Ele não se cansa de fazer maravilhas no meio das pessoas. Enquanto as pessoas dizem que o nosso Deus é limitado, o verso 4 está dizendo que as gerações das gerações louvarão a Deus, contemplarão as obras, continuarão contemplando e anunciando, propagando, pregando, falando dos seus poderosos feitos. Você me diz hoje, pastor, muitos não querem Deus. É evidente. O índice, infelizmente hoje, de pessoas que não querem Deus, a cada dia parece que aumenta. A insubordinação a Deus parece que se torna uma coisa comum no meio de nós. O desinteresse a respeito de Deus aumenta. Mas isso não é o limite para que as pessoas continuem proclamando quem Ele é. Muitos talvez estão como Elias, só faltou, só restou, só me restou, não existe mais ninguém. Meus amados, não esqueçamos que quem criou os céus e a terra é o nosso Deus, e Ele será adorado nas gerações das gerações, e continuará sendo adorado até o dia do juízo final. Enquanto não chega, mesmo que nós não percebamos, mesmo que a gente não venha ver nada, nem contemplar, Ele continua sendo adorado, porque Ele é o Senhor de todos nós. É evidente que muitas religiões que nós, e a Bíblia as considera como pagãs, algumas mitologias como egípcia, grega, romana, esses impérios, meus irmãos, eles colocam uma distinção entre o que é mortal e divindade. O que eu quero dizer com isso? Nessas mitologias, eles creem que os deuses deles podem morrer. Na mitologia grega, o Zeus, ele pode perder força. Nas mitologias dos impérios, observem, os seus deuses perdem força por alguma razão. Como diz o super-homem, é a criptonita que o faz ficar fraco. Mas Deus, esse Deus grande que o salmista está dizendo, não tem nenhuma possibilidade de ele perder força.
Porque nós não estamos falando de uma mitologia de um Deus, estamos falando sobre o Deus. Não estamos aqui inventando a respeito de um Criador, estamos falando sobre o Criador, que sustenta o universo pela sua palavra, e ele não pode morrer, porque a morte não pode chegar até ele. Por isso, no verso de número 5, Davi escreve: eu meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Observem, Davi aqui não faz menção sobre contemplar neste momento, porque uma coisa é eu contemplar, ver, me maravilhar com aquilo que eu vejo, a outra questão é eu meditar naquilo que eu estou vendo. A ideia da contemplação é a ideia que olhamos, como nós dissemos, nos maravilhamos, ao ponto de a gente ficar até mesmo perplexo diante daquilo que vemos, e ficamos muitas vezes diante de Deus. Muitas vezes estamos como Zacarias, marido de Isabel, pai de João Batista, que quando Zacarias está dentro do templo, no Santo dos Santos, um anjo aparece e fala: ei, você foi contemplado com o filho. Aí Zacarias olha para o anjo e fala: como é que é? Eu não acredito não, estou acreditando nessas coisas não. E ele vê o anjo, e mesmo assim, ele fica assim perplexo diante do que está acontecendo. O salmista, ele está nos induzindo a entendermos o esplendor, a grandeza, a meditarmos. E meditar aqui é o sentido de nós absorvermos para dentro de nós, é trazer a gloriosa face do nosso Deus no bom sentido, a majestade e a maravilha dele para dentro de nós. Por que ele diz isso? Porque quando se existe justamente essa meditação, essa absorção da glória de Deus, eu não fico apenas nos olhos, eu não apenas contemplo, mas trago justamente para dentro de mim. Aí isso que gera esse poder, essa majestade que está gerando dentro do meu coração, é isso que me impulsiona a falar sobre Ele. É a grandeza do seu poder dentro de mim, que me impulsiona a me alegrar sobre Ele e nele. É justamente meditar, entender, perscrutar. É isso que me traz a satisfação de proclamá-lo em todo o tempo. Um grande problema de muitos cristãos que estão enfrentando hoje, que apenas contemplam, apenas querem contemplar, mas não conseguem mais falar sobre o que Deus faz, porque eles não trouxeram para dentro deles quem é Deus, quem é o Senhor, as suas maravilhas. Porque quando nós trazemos para o nosso interior o seu poder, a satisfação é em falar, proclamar, exercer e testemunhar quem é Deus para a minha vida. E quando isso acontece, não há espaço, volto a dizer, para murmuração. Muitas pessoas murmuram, contemplam a glória de Deus, mas continuam murmurando. Porque Deus está apenas na contemplação, não está nele. Deus está apenas nos olhos que veem, mas não é o Deus que habita nele. É um Deus que é enxergado, e até mesmo de forma errada, porque a fé é justamente crer naquilo que não se vê. Mas as pessoas hoje apenas querem contemplar, ficar vendo. E isso, meus irmãos, de vez em quando me preocupa também, como cristão. Volto a dizer, eu estava refletindo sobre isso e fiquei pensando: meu Deus, quantas vezes eu cheguei na igreja, apenas contemplei o culto. Estou apenas contemplando o culto. Eita, olha, mudaram, tiraram ali as cortinas do púlpito. Colocaram os cartazes nas colunas da igreja. Viram o irmão Edmilson Barros pentear o cabelo. Que coisa linda. Olha como é o templo da igreja. Mas está apenas na contemplação. E quando voltam para casa, percebe que o problema que foi com ele para a igreja, e por um determinado momento ele esquece,
Porque às vezes estamos dentro da igreja, nos faz esquecer um pouquinho dos problemas lá fora, não é verdade? Mas quando nós saímos, o culto que estávamos para um devido louvor a Deus, mas apenas contemplativo, olhamos, vimos, foi bom, mas Deus não foi puxado no bom sentido para dentro de si, estava apenas na visão, na contemplação. E Davi está dizendo que precisamos meditar, nos aprofundarmos com aquilo que Deus tem feito. Deus não quer que sejamos apenas, como nós falamos, meros espectadores da sua glória. Ele não quer que a gente fique apenas olhando o que Ele faz, Ele quer que participemos daquilo que Ele faz. Ele não quer que a gente fique olhando Ele fazer, Ele quer que sejamos aí, sejamos dentro dessa contemplação, dentro dessas maravilhas, dentro deste poder, dentro dessa gloriosa majestade dEle. Ele quer que sejamos de fato impactados por Ele, imergidos nele. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, o culto que vamos prestar a Deus é diferente. O louvor que sai da nossa boca não são apenas palavras, é vida, é sentimento com razão, é de fato que vivemos. Quando nós cantamos, vem o Senhor minha vida oferecer, você não está cantando apenas porque é bonito, mas você quer viver isso na dependência dEle. Você entende a essência do poder de Deus. Porque quem não entende isso vai continuar murmurando, criticando, censurando e vai ficar do lado de fora. Vem para o lado de dentro, meu irmão. Às vezes a igreja está assim. É muita gente, mas poucas pessoas imersas. E quando isso acontece, verso de número 6. Nós falamos, mas falamos qualquer coisa, falamos do poder dEle, falamos dos feitos dEle, cantamos a sua grandeza. O sentido aqui de falar está inserido na ação que fala, ou seja, o que eu estou dizendo é o que eu vivo, o que eu estou pronunciando é o que eu experimentei. Como é que alguém pode falar algo que nunca experimentou? É evidente que, pelo conhecimento que nós adquirimos, nós sabemos o que é bom e o que não é. Mas falar sobre Deus, você acredita, meus irmãos, escute só o que eu vou falar aqui. Você acredita que tem gente que tem medo de receber poder de Deus? Você acredita que tem gente que tem medo do poder do Espírito Santo? Você acredita que tem gente que tem medo de ser usado com os dons que Deus deu? Você acredita que tem gente que tem medo de expor o que Deus fez na vida dele? Porque tem receio da autocrítica às vezes, de si mesmo. Tem receio do que os outros falam. Mas, meus irmãos, se eu experimento a palavra de Deus, vivo a palavra de Deus, como é que eu posso negar isso? Como é que eu posso negar algo tão maravilhoso, tão fantástico, tão profundo, tão regenerador, tão transformador, que são as ações do Espírito Santo pela palavra do Senhor? Como eu posso negar? Como eu posso ficar triste diante de uma presença maravilhosa de Deus? Como é que eu fico de boca fechada, mesmo de forma audível ou não? Como é que eu posso ficar? Quando eu medito, eu entendo, me aprofundo, imerso justamente no poder de Deus, eu quero é falar, eu quero é pronunciar e espalhar para todo mundo que Jesus é bom e dizer: meus irmãos, glorifiquem o nome do Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não há como ficar em silêncio. Não há nada no Senhor, meus irmãos, infinito que seja indigno de sua realeza. Sua majestade, meus irmãos, é honrável. O que Ele faz é maravilhoso, é glorioso. Não apenas o salmista, ele demonstra a grandeza de quem é esse Deus, mas no verso de número 8, está com a Bíblia aberta,
Ele fala: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. Observe bem, que por um certo momento, que quando ele não apenas contempla, mas ele está imergido na majestade de Deus, ele percebe e olha para si e fala: meu Deus do céu, é esse Deus que eu sirvo. Porque diante da glória de Deus, a santidade de Deus, meu irmão, a gente se sente podre, horrível. Eu não sei se é o mesmo sentimento que os irmãos têm, mas esse é o sentimento. A gente se sente horrível. Quando a gente olha para a santidade de Deus, fala: meu Deus do céu, se eu oro, eu ainda oro pouco. Se eu leio a Bíblia, ainda leio a Bíblia pouco. Porque a glória, a santidade de Deus mostra todos os dias como miseráveis, pecadores, insuficientes, limitados, debilitados nós somos. Mas quando ele contempla, imerge, medita na glória de Deus, ele olha para si e fala: meu Deus do céu, esse Deus que eu estou proclamando para com a minha vida, que eu sou fraco, pecador, limitado, miserável, Ele continua sendo bondoso, misericordioso. Ele continua sobre a minha vida. Ele não se ira facilmente, ele tarda, ele refreia a sua ira. Ao contrário disso, ele é grande em clemência. É esse Deus que você serve, que quando você peca, Ele não desce o machado, Ele aguarda. Se dá para pensar, meus irmãos, quantos merecimentos nós temos de Deus se irar conosco? Eu já disse aqui, meus irmãos, tem dia que eu encontrei duas irmãs, uma dizendo para a outra quem tinha mais problema, ficam disputando quem tinha problema. Você sabe o que é isso, meu irmão? Falta de Deus. Não, meu irmão, olha, irmão Betânia, meu problema está muito grande. Irmão Betânia, pastor, porque você não ainda ouviu uma história. Mas, irmão Betânia, olha, estou passando na luta, mas pastor, se eu falar, você chora. Tem gente disputando quem é que sofre mais. Quem é que tem mais luta que o outro. Isso é orgulho. Isso é uma forma de soberba. E quando isso acontece, como é que a nossa alma reage? A nossa alma vai minguando, melhor dizendo. A nossa alma vai desfalecendo. Porque nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Nós somos criados para exaltar o Senhor, não para ficar murmurando. Isso é obra do pecado, é obra da natureza pecaminosa. Murmuração, reclamar, obra do pecado. E eu quero aqui, meus irmãos, com o coração bem aberto para os amados. E aqui eu quero desafiar a todos, não estou falando apenas aos irmãos, a todos nós. Nós precisamos pedir perdão a Deus por tantas vezes que nós reclamamos e potencializamos os problemas. Eles fazem parte da nossa natureza pecaminosa, fazem parte da nossa natureza falha como homens. Porém, contudo, entretanto, o que o salmista está nos ensinando aqui, que quando deixamos apenas de contemplar e nos imergimos no poder dele, o que acontece todos os dias? Salmos 145, verso 2, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Eu vou olhar para o verso 8 e falar, benigno é o Senhor. Eu vou perceber que Ele é misericordioso. Eu esqueço o problema e falo, Senhor, Tu é bondoso, Tu é misericordioso, Tu és maravilhoso. E percebo que o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em clemência. Meus irmãos, como a gente precisa se converter hoje de manhã, hein? Hoje de manhã é dia de conversão. E eu não estou falando para desviar de quem não é crente, não. Estou falando para crente. Estou falando para nós. Ele percebe que, verso 9, o Senhor é bom. Eu percebo que eu não sou exclusivo na bondade de Deus, porque tem gente que se considera exclusivo na bondade. Porque tem gente também, meus irmãos, que às vezes quando vão contar o que Deus está fazendo, não conta porque Deus é Deus, mas conta para se vangloriar. Está vendo como que Deus faz comigo? Eu sou o preferido dele. Eu também sou.
Tu também é. E tu? Tá bem. E Fred com essa cara? Também. E para aquele que é caladinho? É também. Quem disse que Deus traz exclusividade? A bondade dele é para todos. E pasmem, até para mesmo aqueles que não o reconhecem como Senhor. Mas Deus é tão bom, fala, toma a bondade, meu filho. Perdão, não aguentei. A bondade dele é para todos. E isso faz com que nós, seres humanos, entendamos que nós não somos o bambambam, mas somos carentes. Até os piores provam da misericórdia de Deus. Mas sabe qual é a diferença? Que aqueles que não querem Deus e provam do seu amor muitas vezes, provam da sua bondade, é que, aí é uma questão exclusiva, que o dia que Jesus voltar, essa pessoa não confessou como Senhor Salvador, fica. Mas e quando ele não volta? A bondade dele está sendo permeada em todos. Terminando, meus irmãos, eu quero pedir os diáconos que já podem descobrir. Aí, pulemos lá, meus irmãos, por versos 18 e 19. Ele fala que perto está o Senhor de todos os que invocam. De todos os que invocam em verdade. Observe bem, meus irmãos, que é evidente que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Que não precisa de nós chamarmos para perto, porque Ele já está perto. Isso é uma forma que nós usamos, né, para dizer, Senhor, venha para perto de mim. Isso, bem, enfim, nós somos seres humanos, usamos essa linguagem. Ele já está presente. Mas o que eu acho interessante aqui desse salmista, é que ele fala que perto está o Senhor. A ideia de perto aqui, é justamente não aquele que aplica a misericórdia de longe. Não é aquele que é compassivo e derrama a bênção como estivesse de longe. É como talvez eu estou com a mangueira, eu peço para ligar a água, e de repente eu jogo a água nos irmãos. A água chega até vocês, mas eu estou de longe. A ideia aqui é que não apenas Deus abre a torneira da mangueira e joga a mangueira, como também está no nosso lado se molhando juntamente conosco. Essa é a ideia. E ele fala que perto está o Senhor. O Senhor não está apenas abençoando, mas Ele faz parte da vida. E Ele diz que essa aproximação se faz muito mais perto, muito mais profunda, daqueles que justamente têm o coração, o que, meus irmãos? Quebrantados, que invocam o Senhor, que invocam em verdade. E essa verdade aqui, há dois sentidos. O primeiro delas é quando eu invoco, o adoro, e existe verdade no Seim. Em que sentido? Eu não faço apenas por questões religiosas, eu não faço porque alguém pede, eu não faço porque eu necessito, mas eu faço porque Ele é o meu Senhor, porque eu o amo, eu quero estar perto dEle. As minhas canções, a minha adoração, não é feita apenas por fazer, porque eu entendo, eu sei que Ele é Senhor e eu quero estar do lado dEle. Segunda verdade, nós encontramos a verdade, o que Jesus Cristo explica à samaritana, que a adoração precisa ser feita em espírito e em verdade. E Ele está dizendo o seguinte: perto está o Senhor daqueles que o buscam, invocam o seu nome. Perto está o Senhor daqueles que fazem isso em verdade. Por que Ele diz isso? Porque aqueles lembram que não apenas contemplam, mas estão inseridos, realmente Deus está dentro dele. Essas pessoas em que Deus está dentro dele, que ele fica satisfeito, proclama a glória do Senhor, invoca o nome dele. Tudo que ele faz para Deus é verdadeiro, é em amor, é legítimo, é genuíno. Não é, meus irmãos, mascarado com religiosidade, não é mascarado para apresentar outras pessoas. É Ele, Deus e Ele. É uma invocação verdadeira, objetiva, é direta, sem intermediação, a não ser por Jesus Cristo. Só que eu quero chamar a atenção aqui.
Muitos só adoram, só louvam a Deus quando às vezes o ministro de louvor pede. Há uma intervenção. Muitas vezes só lemos a Bíblia porque alguém pede-nos para ler a Bíblia. Há uma intervenção. Mas quando o salmista está dizendo que não apenas eu contemplo, exalto, reconheço o seu atributo como Deus, o Senhor, Ele domina sobre mim, Rei, isso faz com que eu adore todos os dias. Eu não espero ou seleciono o dia para adorar. Eu adoro todos os dias porque reconheço quem Ele é todos os dias da minha vida. Aí, mediante isso, lá na frente, eu não quero apenas contemplá-lo, eu quero vivenciá-lo. Eu quero vivenciá-lo. E isso faz com que eu invoco de fato o Senhor. E Ele está mais próximo, mais perto daquele que invoca. E essa invocação que eu faço por liberalidade no coração. Existe essa liberdade em mim. Eu não estou preso a ninguém, a nada para fazê-lo. Não precisa ninguém intermediar entre mim e Deus, a não ser o próprio Jesus Cristo, que já o fez, para adorá-lo. Eu quero adorá-lo. Eu quero levantar as minhas mãos. Eu não preciso esperar o ministro, levante a sua mão, eu faço. Porque existe glória nisso daí. Porque Deus está movendo dentro de mim. Eu oro, porque existe o desejo ardente da comunicação. O meu amor a Deus me faz levar a todo instante eu me comunicar com Ele. Porque a gente fala com quem ama também. A gente se comunica com quem ama. E quando isso é feito em verdade, no sentido agora de Jesus Cristo, eu faço porque o Espírito Santo, que também é Deus, habita dentro de mim. E tudo que eu falo em adoração é pelo Espírito Santo. Aí Deus, Ele recebe essa adoração, porque ela é clara, pura, objetiva e santa. E é por isso que Ele diz, meus irmãos, verso de número 19: Ele acolhe a vontade dos que o temem. Há uma acolhida, ou seja, há uma aceitação da vontade de quem pede. Aí você fala, pastor, que prerrogativa nós temos de dizer a Deus, pela minha vontade, o que Ele deve fazer? Você já parou para pensar nisso? É só pedir aí, já que você tem meu Senhor, faça o pedido pela sua vontade que Ele atende. Percebamos uma coisa: por mais equilibrados que sejamos, por mais sensatos que sejamos, tem hora que a gente pede a Deus coisas que não devem. Você já parou para pensar, se Jonas fosse atendido quando ele pediu ao Senhor que destruísse a cidade de Nínive? Já parou para pensar nisso? Deus queria aplicar misericórdia e Jonas queria que matasse. Certas coisas Deus nunca vai nos atender, pode ter certeza disso. Mas por que o salmista está dizendo que Ele atende à vontade do que os temem? Observe bem, aí os irmãos vão entender o raciocínio aqui de salmista. Eu exalto, Ele é Senhor e Rei sobre minha vida. E isso me faz com que todos os dias o adore, sem murmuração. Um desafio grande. E nesse desafio, eu percebo que Ele é grande. Na sua grandeza, que é imutável, que não erra, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito em tudo. Então, de fato, Ele é digno de toda a honra. Todo louvor Ele é digno. Aí eu vou perceber durante a trajetória que essa ação que eu provoco no meu coração para com Deus faz com que os meus filhos, os filhos dos meus filhos, proclamem quem Ele é. E mesmo que os filhos dos meus filhos não queiram Deus, é inevitável não proclamar a glória de Deus. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: mesmo que os países mais fechados deste mundo digam não ao Evangelho, é inevitável o Evangelho chegar ali. Não tem como barrar a ação do Espírito Santo. Não tem como deter a mão de Deus poderoso. Então eu quero dizer para os norte-coreanos, talvez alguém esteja me assistindo aqui, não se espante, Jesus Cristo entra, ou já está dentro daquela nação. A diferença é que ainda não se revelou em sua totalidade, mas Ele já está operando dentro de países comunistas. É inevitável, ninguém segura Deus, ninguém impede o seu agir. Não existem homens com governos que possam impedir o agir de Deus sobre a humanidade. Geração em geração proclamará. É inevitável. Eu não apenas contemplarei, mas eu meditarei, falarei.
E agora nós vamos entender. Quando isso acontece, qual o meu pedido da vontade de Deus? Fazer a vontade dele. A minha vontade é pedir, Senhor, faça a tua vontade. Está vendo a diferença? O que Jesus Cristo disse no Getsemane? Eu não quero, mas contudo seja feita a sua vontade. Intimidade. É isso que nós precisamos. Orar o seguinte: Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita. De vez em quando eu oro: Senhor, oh meu Pai, tu sabes que eu quero isso, mas seja feita a tua vontade. Para que em todo tempo possamos entender. Verso de 21. E aqui vamos encerrar. E nós vamos ler. Ítalo. Eu te louvarei, Senhor. Tu lembra? Eu te louvarei, Senhor. Nós vamos cantar esse hino. Verso 21. Profira a minha boca. O quê? Louvores. É inevitável. É inevitável quando você contempla, experimenta, exerce. Quando você sabe que Ele é Deus, conhece os seus atributos, aplica Ele na sua vida, Ele está perto de você, com você, em você, você o invoca, você o chama, você o louva, é inevitável. Ele termina dizendo, verso 1, ele fala que exaltará o Senhor, exaltar-te-ei, Senhor. Mas o verso 21, ele termina também dizendo o quê? Profira a minha boca, saia da minha boca, diga aos meus lábios, louvores ao Senhor, e toda a carne, todo ser que respira, todos aqueles que foram criados por Deus, louve o seu santo nome. Porque é santo nome? Porque o nosso Deus não é qualquer Deus, o seu nome não é qualquer nome. Ele é Senhor sobre todos nós, Ele é Deus sobre todos nós, Ele é Rei sobre todos nós, é Ele quem cuida, é Ele quem faz, é Ele quem faz todas as coisas acontecerem. Então o seu nome é santo, é poderoso, é esse nome que devemos adorar, o seu santo nome. Não hoje, não quando eu morrer, mas isso deve ser para sempre. Ele excede os limites da morte física dessa natureza pecaminosa. Os limites de louvor ao Senhor estão além morte, são eternos e devem permanecer eternos. Então, meus irmãos, nós precisamos rever e observar que tipo de vida nós temos levado com Deus. Não é tempo mais de murmurar. A gente sabe que neste mundo teríamos aflições, meu irmão. Jesus Cristo deixou isso bem claro. Mas tem demônio. Eu te louvarei, Senhor, de todo. Eu te louvarei, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos cantarei, Senhor, louvor. Vamos cantar novamente. Eu te louvo. Eu te louvarei. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores.
a ti cantarei louvores. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, não há outro lugar melhor do que estarmos na Tua presença. Não há outro lugar melhor do que estarmos em Tua presença. Receba, Senhor, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Receba, Senhor, toda a glória, porque de fato Tu és digno. És digno porque Tu não erras. És digno porque o Senhor não retrocede. Tu és digno, Senhor, porque é imutável. És digno porque continua sendo o mesmo Senhor. Gerações e gerações passaram, governos e governos passaram, querem mais duros ou mais flexíveis. O Senhor continua soberano, assentado acima de todos os céus, glorioso, majestoso e poderoso. Ao que compararemos ao Senhor, meu Deus? Ao que compararemos ao Senhor? Tu és aquele que não olha mais para cima, porque de fato para cima não há mais ninguém para ser olhado. O Senhor olha para baixo e contempla os teus fiéis. Ó Deus, que haja em nosso coração gratidão, que haja em nosso coração louvores de fato, e em teu nome seja glorificado. Senhor, neste momento também nós consagramos esses elementos, tanto o pão, Senhor, como o cálice. E o Senhor, que ao participarmos, de fato façamos, ó Deus, em memória de todo o teu sacrifício ali na cruz. Que ao comermos o pão, Senhor, possamos lembrar o que o Senhor fez por nós. Quão grandioso, misericordioso e bondoso Tu doastes a nós a salvação. E isso, Senhor, foi conquistado por um preço de morte, sangue derramado, humilhação, desprezado o Senhor foi, humilhado o Senhor foi, mas glorificado o Senhor Tu continuas sendo, porque Tu ressuscitaste. Ao bebermos, ó Deus, o cálice, possamos entender que essa é a nova aliança, e que façamos de fato isso em memória, e que não venhamos tomar de forma indigna, achando, Senhor, que tudo isso é apenas uma brincadeira. Não, Senhor, nós somos o Teu corpo e Tu és o nosso cabeça, Jesus Cristo. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus, amém.